E aí, tudo bem? Eu sou Ana Rício e eu adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é? Eu sou a Ana Rício, eu adoro fazer pão de fermentação natural, estou sempre estudando muito, estou sempre praticando muito para eu aprender cada vez mais para compartilhar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre o fermento natural. Eu recebo muitas dúvidas, né? Muita gente perguntando várias coisas sobre o levain. Levain é tipo metade do pão. Então, a gente conhecer e entender o fermento é o primeiro passo para a gente ter um pão de boa qualidade. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, ó. Fermento. Olha esse fermento. Então hoje a gente vai falar sobre essas coisas. O padeiro argentino comentou que está fazendo starter com farinha de arroz. Como pode ser se não tem glúten? Ele disse que cresceu muito. A farinha de arroz fermenta. Tudo fermenta. O que a gente está criando são bactérias e leveduras, que é o que eu vou até entrar nisso. O que é o fermento, gente? Fermento é farinha que você mistura com a água. Mas o que é o fermento? O que tem no fermento natural? Fermento natural é um ecossistema simbiótico, colaborativo, é uma comunidade que tem farinha, tem água, tem glúten, você está usando farinha com glúten, mas tem bactérias ácido-láticas e leveduras selvagens que vêm do ar, que vem da farinha que você está usando. Essas leveduras, né, elas vêm, as bactérias, e elas gostam do ambiente ácido que é causado pela fermentação da farinha e da água. Se essa pessoa aí tá falando que farinha de arroz e que cresceu pra caramba, porque fermentou. Quando a gente começa a fazer um fermento natural, no primeiro dia, dependendo da farinha que você estiver usando e dependendo da sua temperatura ambiente, da água que você tá usando, né, das condições, ele vai fermentar super, ele pode até triplicar de tamanho. E aí você vai falar, não, meu levain tá bombando, meu levain é fortão, meu levain, nossa, já virou levain. Não virou levain. Essa mistura de farinha e água está apenas fermentando, mas ela não é fermento natural ainda. Como que você sabe que virou fermento natural? Depois de alguns dias que a gente fez aquela mistura de farinha e de água para a gente criar o nosso fermento, essa mistura, a população dessa mistura começa a competir lá dentro. Os mais fortes vão viver. O que são os mais fortes? São a galera mais forte que gosta de comer farinha e gosta de comer água e gosta de viver naquele tipo de ambiente ali. E aí são as bactérias ácido-láticas que vão entrar em ação e vão transformar aquele ambiente num ambiente mais ácido. Nos primeiros dias ela não vai cheirar bem. Na minha experiência, cara, nos primeiros 4 ou 5 dias o cheiro do fermento não é legal. E muita gente acha que ele estragou. E aí depois ele vai mudando o cheiro e vai ficando com aquele cheirinho mais de iogurte ou mais de vinagre, que vai se tornando um ambiente mais lático, mais ácido, que tem as bactérias ácido-láticas que são parte da comunidade do fermento natural. Quando isso acontece, né, entre lá o 6º e o 10º dia, a gente, vamos dizer assim, que se tá tudo dando muito certo, se o seu fermento já tá dobrando, triplicando, você já tá alimentando o seu fermento lá 2 vezes por dia, já no 10º dia, a partir do 10º dia já dá para tentar fazer um pão. Eu sou mais certinha, eu gosto de deixar o meu fermento natural crescer e multiplicar e renovar e tal por 2 semanas antes de fazer pão com ele. E isso eu tô falando de uma cultura jovem. Eu gosto de deixar essa cultura estabilizar um pouco mais para eu entender os tempos dela. Eu gosto de deixar a galera mais forte mesmo e acostumar com esse esquema de dar farinha e água para comer e ela crescer e fermentar. Então eu gosto de esperar um pouco mais antes de fazer pão, quando eu crio uma cultura do zero. Para criar um fermento do zero, o que você precisa é de farinha de boa qualidade e água limpa de boa qualidade que não tenha muito sal. Água com muito cloro não é legal.
ou então uma água muito básica também não é legal. O fermento gosta de água limpa, água filtrada. Se você tem um filtro de boa qualidade, tá legal. Não precisa usar água mineral, não precisa usar água fervida, resfriada, não precisa de muita frescura. A não ser que você more num lugar que comprovadamente o pH da sua água é básico e comprovadamente a sua água tem muito cloro, aí realmente você precisa talvez assim usar uma outra água, comprar um outro filtro ou tentar ferver a sua água, deixar a água evaporar e esfriar para usar no fermento, tá? Mas isso, na minha experiência, não é necessário. Água e farinha. Qual farinha? A melhor farinha que você conseguir em termos de qualidade e procedência. Então, se você tiver uma farinha integral, uma farinha orgânica, uma farinha importada que você sabe que é boa, tipo uma Letinho Stagione, tipo uma Bagatelle, essas farinhas são maravilhosas, o fermento ama essas farinhas. E aí você vai falar assim, mas isso é muita frescura. Ou então uma farinha de alta proteína, tipo uma Manitoba, uma farinha que tem muita proteína. Eu tô falando das farinhas importadas primeiro. Essas farinhas são boas porque elas são cheias de nutrientes. Elas vêm de solos regulados, de misturas de grãos proporcionais, sabe? Eles equilibradas, vamos dizer. Elas têm alto teor de proteína. Muitas são orgânicas, então elas têm menos química, pesticida. O que tem no solo desses grãos de trigo é controlado. Então, claro que se eu der uma farinha de melhor qualidade, que foi plantada num solo mais rico, então, portanto, ela vai ter mais nutrientes, essa farinha vai fazer um fermento mais forte, feliz. Por quê? Porque o fermento, como eu falei agora há pouco, o fermento é uma comunidade de bactérias e leveduras que moram dentro dessa mistura de farinha e de água. E essa galerinha do levain precisa comer. É igual a gente, se a gente come muita porcaria, a gente fica fraco. Se a gente come comida boa, comida mais saudável, a gente fica mais forte. É a mesma coisa com fermento. A água que você vai dar para o seu fermento vai influenciar, o tipo de farinha que você der vai influenciar também. Como fazer a primeira isca de fermento natural? Então, para fazer a primeira isca de fermento natural é só misturar farinha e água. Eu gosto de misturar metade de farinha integral, metade de farinha branca de excelente qualidade. Se tiver alta proteína, melhor ainda. E colocar água. E aí eu faço uns 60 gramas de isca só. E aí eu vou trocando, vou alimentando essa isca, descartando metade, colocando o que eu descartei e renovando ao longo dos próximos dias. Quando ele duplicar, se eu falar, nossa, esse fermento duplicou em tipo 5 horas, 6 horas, aí eu alimento 2 vezes por dia o fermento, de manhã e de noite. Porque aí eu vou ajudar a selecionar a galera do levain e a fortalecer essa comunidade, né, dando mais comida. Porque toda vez que eu tiro um pouco dessa galera, eu tô fazendo uma seleção não natural. Eu tô simplesmente pegando uma isca, colocando mais farinha e mais água nessa isca. E aí eu tô forçando o quê? A galera que gosta de farinha e de água a sobreviver. E eu tô diminuindo a concentração da galera que não gosta de farinha e de água. Vocês entenderam o esquema? Eu falei de uma forma bem genérica que o levain é uma colônia simbiótica de bactérias ácido-láticas e leveduras selvagens. A diferença do levain para um fermento de padaria é que o fermento de padaria é uma bomba de leveduras que foram isoladas, a Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura foi isolada e ela é colocada naquele tablete de fermento de padaria. Então, levain não é fermento de padaria não é levain. Se eu fizer um polish, por exemplo, que é tipo um levain, entre aspas, feito com fermento de padaria, farinha e água, isso não é levain, isso é polish. Isso é o fermento de padaria fermentado mais longamente com farinha e água. Então eu estou pré-fermentando uma farinha antes de colocar no meu pão. É uma massa pré-fermentada, não é levain. O levain, o sourdough, fermento natural, lievito madre, massa madre, é feito apenas com farinha e água e ele tem bactérias ácido-láticas e leveduras selvagens, tá bom? O que influencia o fermento natural? 1 é o percentual de isca que a gente usa. 2 é a temperatura, tanto do ambiente quanto dos ingredientes que a gente usa, da farinha e da água.
Que mais? A hidratação, a quantidade de água que eu uso para alimentar o meu fermento vai influenciar o meu fermento. Outra coisa, a farinha que eu uso. A farinha usada no fermento natural vai determinar a fermentação, a velocidade de fermentação do fermento, junto com a água, junto com a temperatura, junto com o percentual de isca. São vários fatores que influenciam o nosso fermento. Vamos começar pelo primeiro aqui que eu tô falando. O primeiro é o que? Isca. Se eu coloco muita isca no meu fermento, o que acontece, gente? Ele vai fermentar mais rápido ou mais devagar? Se eu, por exemplo, coloco num pote uma parte de fermento, 2 de água e 2 de farinha, isso vai fermentar mais rápido ou mais devagar do que se eu colocar uma parte de fermento, 4 de água e 4 de farinha? A1, 2, 2 ou A1, 4, 4? Considerando que eu estou usando mesmo tipo de água, mesmo tipo de farinha e a temperatura tá a mesma. A galera que falou 1, 2, 2 acertou. Quanto mais isca eu tenho no meu fermento, mais rápido ele vai fermentar. Então, isso vai impactar em várias coisas, vai impactar na minha agenda do pão. Quando eu estiver planejando fazer meu pão, se eu quiser começar a fazer meu pão mais rápido, eu uso mais isca. Se eu quiser um fermento menos ácido, eu uso mais isca se ele não for um fermento muito ácido. Se eu, por exemplo, tiver um fermento que eu alimento com farinha branca e ele for bem lático, eu posso usar 1, 2, 2, que ele vai fermentar mais rápido, portanto ele vai ser menos ácido. E ele vai trazer um pão que vai ter aí um miolo mais aerado. E se eu tiver um fermento muito ácido, ele vai fazer o contrário, ele vai me dar um miolo chicletudo e um miolo mais ácido. A hidratação do fermento vai influenciar a quantidade de fermento, de isca, vai influenciar a velocidade de fermentação. E a velocidade de fermentação vai impactar no sabor e na característica do meu pão. Outra coisa, por exemplo, se eu quiser que meu fermento fermente à noite, para amanhã de manhã eu fazer pão, eu tenho que usar uma isca bem pequenininha, porque se eu usar 1, 2, 2, por exemplo, ele vai ficar pronto em 4, 5 horas, 6 horas, se estiver muito frio. Então, o que eu quero dizer aqui de uma forma resumida é que a quantidade de isca que eu uso no meu fermento vai influenciar no resultado do fermento, na velocidade de fermentação e também no pão, tanto em sabor quanto em textura, tá bom? Outra coisa que vai influenciar no fermento, a temperatura ambiente. Se eu pegar um fermento 1, 2, 2, que é alimentado com metade farinha branca, metade farinha integral, e fermentar esse fermento saudável numa temperatura de 30 graus Celsius, pegar esse mesmo fermento saudável, alimentar com a mesma farinha numa temperatura ambiente de 20 graus Celsius, qual dos dois vocês acham que vai fermentar mais rápido? O que está a 30 ou o que está a 20? Isso é muito importante saber. Se você pensar nisso na hora que você estiver alimentando o seu fermento, você já vai entender que a fermentação é impactada pela temperatura. Tanto a fermentação do seu fermento, quanto a fermentação do seu pão. E isso vai te ajudar a tomar melhores decisões quando você estiver fazendo pão, no verão ou no inverno. A temperatura mais quente vai fermentar mais rápido. Então, para que você precisa saber disso? Você tem que saber disso. Se você for tratar um fermento igual você trata no inverno ou no verão, você vai se decepcionar, porque o fermento vai mudar de acordo com a temperatura do ambiente, com a temperatura da água, com a temperatura da farinha. Se tiver muito frio, ele vai ficar mais moleza, igual a gente. Quando tá frio, a gente não fica doido para ficar debaixo coberta, assistindo filme? A gente não quer malhar, a gente não quer ir pra praia, a gente não quer correr. Fermento é a mesma coisa. Quando tá mais frio, ele fica mais mole, a galerinha fica mais mole. Quando tá mais calor, a galerinha fica mais animada. Pensando dessa forma, eu consigo resolver alguns problemas no meu fermento. Por exemplo, se meu fermento é muito rápido, tá muito calor e eu quero que ele fique um pouco mais lento, eu coloco água gelada nele na hora de dormir, para ele demorar um pouquinho mais a fermentar, para eu conseguir dormir um pouquinho mais para fazer pão amanhã de manhã. Isso é um exemplo. Ou o contrário, se meu fermento tá mole demais e tá frio, eu posso colocar água morninha nele, morninha. Não coloca água quente que você mata seu fermento. É por isso que a gente guarda o fermento na geladeira, porque a geladeira vai reduzir a atividade enzimática, vai diminuir a velocidade da galera, a galera vai dormir.
E aí eu volto para esse fermento aqui que estava guardado na geladeira, ele está guardado na geladeira tem um tempão. E essa água que está aqui em cima é uma água misturada com álcool que formou aqui, que chama Root em inglês, eu não conheço esse nome em português. E esse líquido que forma aqui em cima é basicamente um indicador que o meu fermento está morrendo de fome. Esse líquido aqui, que é água misturada com álcool e tal, ocorreu uma separação, né? Saiu do fermento, que eu misturei farinha e água, então separou. E na verdade esse líquido é importante deixar ele, enquanto você não usa o seu fermento, deixa esse líquido em cima, porque esse líquido vai proteger o seu fermento de outras bactérias. Então se você vê isso aqui, cara, não tira. Se você quiser, quando você for alimentar esse fermento para usar, você pode misturar esse líquido nele de novo e usar. Esse líquido vai acidificar o seu fermento um pouco, mas você vai tirar só uma iscazinha dele para voltar, para reviver ele. E vai demorar umas alimentações para reviver ele, mas ele vai reviver. Agora, se você tirar esse líquido aqui e guardar ele de novo na geladeira, sem alimentar, sem nada, você corre risco de contaminar o seu fermento, porque ele vai perder essa camada protetora. Isso aqui é o fermento que foi guardado muito tempo. Esse fermento aqui não tá guardado há muito tempo, ele ainda tá líquido, tá vendo? Mas daqui a um tempo, se eu deixar esse fermento guardado aí mais umas 2 semanas, aí ele vai começar a formar esse líquido em cima. Quando eu sei que o meu fermento tá com fome, é só cheirar. Quando eu cheiro meu fermento, eu já sei se ele tá com fome ou não. Se ele tem um cheiro mais de acetona, aquele cheiro acético, ele tá com fome. Se ele tem um cheiro mais de iogurte, um cheiro mais de farinha, bem assim gostoso, eu acho uma delícia, ele não tá com fome. Próximo passo. O que influencia o fermento? A hidratação. Quanto mais água eu coloco no meu fermento, mais rápido ou mais lentamente ele vai fermentar? Quanto mais hidratado o meu fermento for, mais rápido ele vai fermentar. Então não dá para eu comparar velocidades de fermentos diferentes. Muda a temperatura, muda o percentual de isca, muda a hidratação. Cada fermento vai fermentar numa velocidade diferente. Então eu não consigo saber como que o seu fermento vai fermentar na sua casa, mesmo que ele seja igualzinho ao meu. Por isso que eu tô dando todas essas dicas para vocês. Que aí quando vocês forem fazer um pão, vocês conseguem fazer as adaptações necessárias na casa de vocês, para vocês conseguirem ter um pouco mais de previsibilidade nesse processo. Então, quanto mais água, mais rápido o fermento vai fermentar. Então, se eu tenho um fermento 1,2,2, ele vai fermentar mais rápido do que um fermento 1,1,1. Mas tem um porém. O fermento 1,1,1 tem a mesma quantidade de isca para a mesma quantidade de água para a mesma quantidade de farinha. O fermento 1,2,2 tem metade de isca, o dobro de água e o dobro de farinha. Então acaba que o 1,1,1 tem mais isca, mas tem menos água. O 1,2,2 tem menos isca e tem mais água. Então os dois vão fermentar talvez mais ou menos no mesmo tempo, porque um tem mais isca e o outro tem mais água. Vocês entenderam que top, que legal? Tudo varia e um compensa o outro. E por último, eu vou falar aqui da farinha. Farinha influencia o seu fermento, influencia seu pão. Então o tipo de farinha, lembra lá no começo quando eu falei sobre os tipos de farinha que se alimenta o fermento, por que se alimenta com farinha tal e não sei o quê? O tipo de farinha que você vai alimentar seu fermento vai influenciar o fermento, vai influenciar a fermentação. Vamos lá, eu vou começar da farinha que fermenta menos para a farinha que fermenta mais rápido. Farinha que fermenta menos rápido, na minha experiência, é uma farinha branca, uma farinha mais assim dessas que você compra no supermercado, sabe? Que farinha mais baratinha, farinha que tem pouca proteína, farinha que não tem muito nutriente, que às vezes tem agrotóxico, foi usado lá para cuidar daquele trigo, tem, vamos dizer, agentes clareadores, branqueadores, né, que fizeram essa farinha ficar branquinha. Esse tipo de farinha, na minha experiência, fermenta mais lentamente do que uma farinha branca orgânica, de boa qualidade, com alta proteína, que foi plantada num solo com mais nutrientes. E essa farinha branca fermenta mais lentamente do que uma farinha integral, de boa qualidade também,
que foi plantada num solo legal, e essa vai fermentar mais lentamente do que uma farinha integral orgânica, e ela vai fermentar mais lentamente do que uma farinha plantada nesses solos ultra controlados de altíssima proteína e alto teor de nutrientes, mesmo sendo branca ou não, pode ser também uma moída na pedra. E por último, a farinha de centeio integral, ela fermenta muito rápido. Ela tem uma série de nutrientes que fazem com que ela fermente mais rapidamente. Eu posso dar farinha de centeio para dar uma fortalecida no meu levain? Pode. A farinha de centeio normalmente salva um fermento, tá? E não só isso, um fermento que é alimentado com a farinha de centeio vai ter uma característica mais acética, que vai ter aquele gostinho mais ácido, que ele vai promover, vamos dizer assim, o desenvolvimento das bactérias que gostam, que produzem mais esse ácido acético, que são as bactérias heterofermentativas. E é um pão também que vai se beneficiar da fermentação longa na geladeira, aquela fermentação fria, porque as bactérias ácido-láticas heterofermentativas gostam do ambiente mais frio. Tudo conectado, gente. Por exemplo, se você tiver um fermento que é 100% integral e você colocar lá a proporção de 1:2:2, é um fermento mais hidratado, ele vai fermentar mega rápido. Então, se tiver verãozão, será que é a melhor solução? Às vezes é melhor você guardar uma isca dele e tirar um pouco dele, colocar um pouco de farinha branca e colocar menos água nele para ele fermentar mais lentamente. Ou então no invernão, é legal você usar esse fermento, porque aí o seu pão vai fermentar mais rápido. Por quê? Porque o seu fermento vai agir mais rápido. E essa galera gosta do frio, tá bom? Quando tira o fermento da geladeira para refrescar, deve esperar um pouco para ele acordar antes de alimentar. É o que eu gosto de fazer, Raquel. Na minha experiência, eu percebo que quando eu tiro o meu fermento da geladeira, eu tiro uma isca dele, volto com o resto dele para a geladeira, pego essa isca dele, coloco no potinho e deixo lá até ficar em temperatura ambiente. Aí eu vou começar a ver umas bolinhas e tal, falar, não, a galera tá começando a acordar, deixa eu dar farinha e água para eles, porque aí eles vão estar acordadões. Por quê? Vamos dizer assim, se eu coloco lá a galera que tá dormindo, gelado, pego uma isca, coloco mais farinha e mais água neles. Galera tá lá dormindo, tem uns que estão lá quase morrendo, você nem deu a chance deles acordarem, você já tacou farinha e água lá, você vai diluir essa galera muito rápido. Eu prefiro esperar a galera que tá viva lá acordar, porque eles estão morrendo de fome, aí eu dou farinha e água para eles. Na minha experiência, isso funciona melhor. Então eu queria agradecer a cada um de vocês pela presença, pelo tempo de vocês. Vocês são legais demais. Eu fico muito feliz de ter cada um de vocês aqui comigo. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Até a próxima.